Dar continuidade aí aos nossos estudos Home Learning. Agora, iremos mudar um pouquinho o foco. Antes, estávamos falando aí com assuntos que são de introdução à química, e agora falaremos de assuntos que são de introdução à física. Ok? Primeira situação que precisamos entender é sobre movimentos ondulatórios, suas características. O que é uma onda? Temos aqui como exemplo uma onda que se forma sobre uma superfície com água. Sempre que algo cai sobre a superfície de um líquido parado, como um lago ou um copo, observamos perturbações peculiares ao redor do local onde o objeto caiu. Lembre-se, é bom acompanhar a videoaula aí com a sua apostila. Pegue ela aí na página 66 para a gente poder estar entendendo juntos. Quando algo cai em uma superfície da água, causa perturbação. E essas perturbações, que são as ditas ondas, são movimentos, né, como está aqui no texto, são circulares e que há um centro de onde eles partem. Essas perturbações se movem em círculos concêntricos, ou seja, círculos que têm um centro comum, em direção às bordas da superfície, até que percam a intensidade. Se você alguma vez já observou o movimento que faz na superfície de um lago ou de qualquer outro local onde você joga uma pedrinha, ela forma ali o centro, aonde teve o impacto, e forma ondulações a partir desse centro de impacto, ok? Essas perturbações que são as ondas. Que pode ser definida como qualquer perturbação ou deformação que se desloca de um ponto a outro com velocidade definida. Aqui também há um outro exemplo, onde há a foto desta mulher que está movimentando essas cordas, e quando você movimenta uma corda, um barbante, a mangueira lá que usa para lavar o jardim, para regar o jardim ou para lavar o quintal, perceba que se você chacoalha ela, a partir do seu pulso, a partir do seu movimento, forma-se uma onda e essa onda vai vai progredindo, vai caminhando, vai se movimentando ali nessa corda. Porém, o que é importante salientar? O movimento é da energia, é o movimento em si, não movimenta a massa. Se você amarrar um barbante ali nessa corda, ao chacoalhar, a dar o pulso, esse barbante não vai acompanhando o pulso. Vamos imaginar a seguinte situação: você colocou uma formiguinha ali em cima dessa corda. Ao dar o pulso de onda, este movimento é transmitido no comprimento ali dessa corda, porém essa formiguinha que estava ali, ela não vai seguindo. Então, a onda é movimento de energia e não de massa. Vamos seguir aqui o texto? Ainda que os exemplos de ondas citados até o momento sejam restritos à água, o fenômeno pode ser observado em qualquer meio. Podemos ver a formação de ondas em uma corda, por exemplo, que inclusive é utilizado como exercício em muitas academias. Para isso, prende-se uma das extremidades, uma corda pesada, enquanto a outra é movimentada, continuamente para cima e para baixo. Observando as ondas se propagando na corda, notamos que a perturbação se move de uma extremidade da corda à outra, mas a corda em si não se move. Desse modo, poderemos notar uma outra característica importante desse fenômeno: ele não envolve o transporte de massa. As ondas que se propagam em meios físicos são as chamadas ondas mecânicas. Por exemplo, um barulho quando você dá um toque na mesa. Quando você transmite a energia de movimento da sua mão para a mesa vibra e causa um som. Isso são ondas mecânicas. Esse som é o movimento que a vibração da mesa faz a partir do impacto, que é transmitido para o ar, as moléculas do ar se movimentam e essa onda vai se dissipando e vai movimentando essas moléculas até chegar nas moléculas de ar que está dentro do seu canal auditivo e ele movimenta ali sua membrana timpânica, fazendo você perceber o som. Existe um outro tipo de onda, que são as eletromagnéticas, que são os raios-x e a luz. O que é interessante, a grande diferença entre as duas? As ondas mecânicas precisam de um meio
para elas serem transmitidas. Então, é possível você ouvir um som através de uma parede? Sim, se for um som que consiga vibrar essa parede, você irá ouvir esse som. É possível ouvir um som dentro d'água? Também, pois ela é matéria, ela também vibrando pode permitir que você ouça esse som. Mas e se houvesse uma grande explosão no vácuo, lá no espaço? A gente ouviria alguma coisa? Não. Se explodisse uma bomba enorme lá na Lua, poderíamos até ver as luzes, mas que são ondas eletromagnéticas, e essas ondas se transportam aí pelo vácuo, não precisam de material para poder estar sendo transmitidas. Agora as mecânicas, como o som, precisa de materiais, tá? Vamos seguir lá para a nossa próxima página, a 67. Outra forma de classificar as ondas, além de classificação em mecânicas e eletromagnéticas, é as ondas relacionadas à direção se relaciona com a classificação aí da direção da perturbação, a direção da propagação da onda. Quando as perturbações e a propagação formam um ângulo reto, isto é, são perpendiculares temas transversais. Imagine essa situação como no barbante, que você, ao erguer e abaixar a mão, rapidamente você cria um pulso, e esse barbante ele sobe e desce, são as ondas transversais. E as ondas longitudinais. Vamos pensar num exemplo? Imagine aí uma mola, como uma mola de um amortecedor de uma moto, que abaixa e sobe. Agora imagine essa mola muito comprida, em que você, ao empurrar, ela vai chacoalhando para frente e para trás, tá? Essas são as ondas longitudinais. Transversais para o lado e para o outro, para cima e para baixo, e longitudinais para frente e para trás, tá? Essa aí é a outra forma de estar classificando. Aqui tem alguns exercícios, bastante simples, e eu preciso que vocês estejam resolvendo, ok? Dando continuidade após os exercícios, velocidade de propagação das ondas. Um estímulo único pode provocar a formação de uma onda, que independentemente de ser transversal ou longitudinal, irá se propagar como um pulso. Esses estímulos também podem ocorrer regularmente ao longo do tempo, de modo que os pulsos de onda irão se propagar como um conjunto, formando trem de ondas. As ondas originadas dessa forma são periódicas, uma vez que os pulsos são gerados em intervalos regulares de tempo, e contínuas, pois os pulsos são formados continuamente. E aqui nós temos alguns exemplos aí de trens de ondas. Uma onda que é classificada como quadrada, obviamente aí pelo formato que ela adquiriu. Uma retangular, senoidal, que é essa mais simples, mais fácil da gente perceber aí, como num exemplo de um barbante. Senoidal com interferência, que seriam essa onda provocada com diferentes intensidades, então ela vai causar aí picos, que é essa parte mais alta, e vales, que é essa parte mais baixa, com diferentes intensidades, e dente de serra e triângulo, ok? Outras classificações dessas ondas. Nas ondas periódicas, que são as que ocorrem de forma contínua, com tamanhos parecidos aí, a repetição do formato no curto a repetição de formatos no curso do trem de ondas. Em uma representação gráfica de uma onda, temos o eixo de propagação, que indica a direção e o sentido de propagação da onda. Os pontos máximos e os mais altos da onda são os chamados de cristas, né, ou picos. Os pontos mínimos ou os mais baixos são chamados de vales ou depressões. Então aqui, ó, a parte mais alta dessa onda, nós chamamos ela de crista, e aqui a parte mais baixa, vale. Como que eu conto o tamanho dessa onda aí? Vamos continuar aqui. A distância, esses pontos, cristas e vales, não são fixos no espaço, todos se movem com a onda, então vai havendo essa movimentação. A distância entre o eixo de propagação até um dos picos ou vales é a amplitude da onda. Como já mencionado, as ondas contínuas são repetições de um pulso, e a cada uma dessas oscilações completas, até que elas voltem a se repetir, é chamado de comprimento de onda,
que pode ser medido pela distância entre as duas cristas ou dois vales. O comprimento de onda, que começa aqui, ó, no meio de um vale e vai até o outro, ok? Tempo gasto para que uma oscilação completa ocorra. Isto é, o tempo que uma onda gasta para subir até a crista, descer até um vale e voltar à posição inicial. É o período, chamado de T, da onda. Outra característica de uma onda contínua é sua frequência, que é o número de ciclos completos que cada ponto realiza por unidade de tempo. E o Sistema Internacional de Unidades para a frequência é o Hertz, que representa o ciclo por segundo. Então, como que eu vou estar falando quantos ciclos aconteceram em segundo? Eu não preciso estar usando esse termo. Aconteceu tantas unidades por segundo de frequência de onda. Não, eu falo que é tantos hertz, que é a quantidade, a frequência que está acontecendo essa onda por segundo. Há uma relação simples entre o período e a frequência de uma onda. Vamos compreender essa relação por meio de um exemplo. Imagina uma pessoa balançando uma corda de tal forma que sejam produzidos 2 pulsos a cada segundo. 1, 2 por segundo. Nesse movimento, há 2 oscilações completas a cada segundo e a frequência dessa onda será 2 Hz, que é aqui esse símbolo Hz. Observe que se cada segundo temos 2 pulsos, então cada um desses pulsos terá a duração de meio segundo. Assim fica evidente que o período T, que é o tempo, é o inverso da frequência. T é 1 sobre F. Ou seja, o 0,5 é o meio segundo. Outra característica importante das ondas é a sua velocidade de propagação, ou seja, a distância que percorre em determinado intervalo de tempo. Uma vez que o período representa o tempo gasto pela onda para percorrer seu comprimento, podemos estabelecer a seguinte relação. E temos aqui uma fórmula que nos permite calcular aí a velocidade. Aqui temos a velocidade, que é igual a lambda, que é o comprimento da onda dividido por tempo, que também pode ser representado como velocidade é igual a lambda vezes a frequência dessa onda. E assim consegue-se calcular a velocidade de propagação dessa onda. Ok? Vamos para a próxima página. Só um minutinho. Aí. Aqui tem alguns exercícios e eu preciso que vocês também estejam resolvendo eles, ok? Lembrando aí que eu sempre estarei online nos nossos momentos de aula para mim poder estar auxiliando vocês com qualquer dúvida que surja. O som. Como que o som é produzido? Um exemplo de onda mecânica, então o som é uma onda mecânica, ele precisa aí de um meio para ele ser difundido, é o som. Que temos contato aí no nosso cotidiano. As ondas sonoras são longitudinais. Vamos tentar lembrar? Vamos voltar lá rapidinho. O que é uma onda longitudinal? Ó, a transversal ela é de um lado para o outro, ou para cima e para baixo, enquanto as longitudinais são para frente e para trás. Ok? Então, um som é um tipo de onda longitudinal. Por se tratar de uma onda mecânica, o som não pode ser propagado no vácuo, pois não há meio para a propagação dos pulsos. Ao tocarmos um violão, por exemplo, a vibração causada pelo dedilhar das cordas faz com que as partículas do ar também vibrem. Então, quando as cordas elas vibram, elas fazem as moléculas de ar vibrar junto e propagando essas ondas. A interação das partículas do ar entre si transmite os pulsos das ondas sonoras e essa propagação gera regiões onde as partículas do ar ficam mais próximas e, consequentemente, uma compressão do ar maior, criando as regiões de compressão. Quando você dedilha a corda do violão, ela balança. Ao ir em uma determinada direção, ela vai comprimindo esse ar. Então, a compressão. Também são formadas regiões onde as partículas do ar ficam mais distantes, portanto, com uma menor pressão, gerando regiões de rarefação. Enquanto essa corda está indo em determinada direção, comprimindo o ar, atrás dela a rarefação, fica um ar mais rarefeito, com menos quantidade de moléculas. O comprimento de uma onda sonora corresponde à distância entre duas regiões de compressão
ou 2 regiões de rarefação. Entre esses dois extremos é que se mede o comprimento de onda sonora. O meio pelo qual as ondas se deslocam afeta a sua velocidade. Se é no ar, é uma determinada velocidade. Se essas ondas é na água que são transmitidas, é uma velocidade diferente, porque elas diminuem aí a velocidade que ela vai, então ela fica até com um som diferente. O meio pela qual as ondas se deslocam e afeta a sua velocidade. Por quê? Em um lugar mais denso, essas ondas terão mais dificuldade em se difundir. Assim, com menos velocidade, elas criam um som mais baixo. Baixo não tem. Nós usamos no cotidiano para falar sobre volume, com mais volume ou menos volume. Mas quando eu estou me referindo a baixo, eu quero dizer que ela é um som mais grave, que nós falamos que é um som mais grosso. Ou quando uma pessoa, por exemplo, aspira o gás hélio para brincar e essa voz sai mais fina. O correto é falar que ela sai mais alta, mais aguda, ok? Som baixo, ele é grave. Som alto, ele é agudo, ok? Então, dependendo do meio que as ondas sonoras transitam, elas são alteradas, produzindo sons mais graves ou mais agudos. Quanto maior a densidade e a elasticidade do material, maior a velocidade de propagação de um som nesse meio. Por isso, a velocidade do som é frequentemente maior nos sólidos do que nos líquidos, mas também é maior nos líquidos do que nos gases. As ondas sonoras se propagam em todas as direções, ocupando todo o espaço disponível. Atingir uma superfície, uma parte da onda é absorvida e a outra é refletida. Quando um som se choca com obstáculos que reflete a maior parte de onda sonora, pode ocorrer o eco, possibilitando-nos escutar o som emitido. Assim, perceba que em um ambiente vazio, que não há nenhum móvel, nada que possa estar absorvendo esse som, que tem paredes sólidas, duras, quando você faz um som, ele bate, como é uma parede sólida, a onda terá dificuldade em penetrar essa parede e parte é refletida para você, tá? Assim se cria um eco. Em uma sala de cinema ou em um estúdio de som, todas as paredes, o chão são arcapetados. Para quê? Para que sejam absorvidas essas ondas e elas não reflitam de volta, causando eco. E aqui está um exemplo de como que esse eco é gerado, onde uma fonte de som ela emite o som, bate no objeto e volta para ela, ok? Para que o eco possa ser notado, o intervalo entre o som emitido e o som refletido deve ser de no mínimo 1/10 de segundo. Divide o segundo aí por 10 e essa 10ª parte é o tempo mínimo para que você perceba o eco. Por quê? Isso ocorre em intervalos menores de Isso ocorre porque em intervalos menores de tempo não somos capazes de diferenciar os sons. Então, se voltar mais rápido, você não vai perceber eco nenhum. Em uma sala fechada que há ecos, se você grita no meio da sala, você percebe que há um eco. Se você chega próximo da parede e faz o mesmo som, não haverá eco nenhum, porque é tão rápido que retorna esse som da parede até o seu ouvido, até a sua orelha, que você não vai perceber a formação de eco. Considerando que o som propaga no ar a temperatura ambiente e a uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo, então quando você faz um som, ele parte a 340 metros em 1 segundo. Você poderia calcular a distância mínima para que o fenômeno ocorra. Então, se você fez um som, levou 1 segundo para você observar esse som, você tem que imaginar que ele partiu de você a 340 metros, chegou nessa fonte, voltou até as suas orelhas a 340 metros por segundo. Então você calcula que levou meio segundo para chegar nessa fonte e voltou em você na outra metade. E assim você consegue calcular que ele foi, nesse caso, que foi em 1 segundo e retornou, saiu de você, foi até o objeto que refletiu, ou parede, ou qualquer outra coisa, e voltou à sua orelha em 1 segundo, ele vai estar aí a 170 metros, mais ou menos, que é a metade de 340. Por quê? Meio segundo, a 340 metros por segundo, ele chegou
até o objeto que refletiu. E mais meio segundo para voltar à mesma velocidade, 340 metros por segundo, gerando a impressão de eco. A audição humana não ouve aí todos os sons. Um exemplo a se pensar aí são os cães, os cachorros. Por quê? Existem alguns apitos próprios para ele, que ao assoviar esses apitos, nós não ouvimos nada, ou praticamente nada, só a passagem do ar, enquanto eles observam, eles ouvem esses sons. Por quê? Eles têm uma frequência de audição maior do que a nossa. Nós ouvimos a partir de 20 Hz até 20 kHz. Quer dizer, a partir de 20 vibrações por segundo até 20 mil vibrações por segundo é a nossa faixa de audição. Palavras, sons com frequência inferiores aí a 20 Hz ou são chamados os infrassons. E acima de 20 kHz os ultrassons. E essas duas frequências, tanto abaixo de 20 Hz quanto acima de 20 kHz, nós não conseguimos ouvir. Mesmo que as ondas sonoras dessas frequências não sejam notadas por nós, elas são muito úteis. E aqui está alguns exemplos. O ultrassom, que é utilizado aí para poder estar observando partes internas do nosso corpo, elas partem de um aparelho, batem nas partes internas, refletem como um eco, e esse aparelho absorve e começa a formar a partir daí imagens num computador. E o ultrassom com frequência entre 1 MHz e 10 MHz, mega quer dizer que é 1 milhão de Hz por segundo, são usados aí nesses exames de ultrassonografia que nos fornecem imagens no interior do corpo humano, possibilitando diagnosticar diversas doenças e acompanhar o desenvolvimento do feto durante a gestação. E os infrassons são empregados nos sonares, né, os radares aí dos navios e submarinos, que partem aí na água, batem, criam como um eco, voltam aí para o emissor, um navio ou um submarino, e ele forma a imagem de onde ele está navegando. Galerinha, basicamente o nosso corpo possui um aparelho que percebe as ondas, que nós chamamos aí do nosso aparelho auditivo, que é formado aqui pela orelha externa, que é esse aro em formato de semi-parabólica que nós temos na orelha externa, um duto auditivo. No final desse duto ou canal auditivo nós temos o tímpano ou membrana timpânica, que é uma membrana, uma pele bastante fininha. Nela está anexado aqui os 3 menores ossinhos do corpo humano. O primeiro aqui é o martelo, porque ele é fixo, colado ali na membrana, e ele bate conforme ela vibra, transmitindo a vibração sonora para um outro ossículo, que é chamado de bigorna. Olha aí, relacionado à funcionalidade. Assim como um martelo, que é uma ferramenta do nosso cotidiano aí, bate em uma bigorna, o ossinho martelo bate no ossinho bigorna para transmitir as ondas. Esta bigorna ela é grudada, ela é anexada aqui num ossinho que é chamado estribo, porque ele tem o formato do estribo, que é aquele apoio aonde se coloca o pé em uma sela de cavalo. E esse estribo, ele transmite as vibrações para a cóclea, que é um órgão que possui células especializadas em absorver essas vibrações e transmitir para o nervo auditivo, que leva para o cérebro, e o cérebro transforma isso em um sentido, que é a percepção do som, que é a audição. Então, as ondas mecânicas são muito úteis aí para a nossa vida, tanto em equipamentos, em aparelhos como ultrassom e radares, mas também para nossos sentidos, que é a audição, para nós podermos perceber aí os sons. Galerinha, esta aula é isso que eu quero falar com vocês. Peço que estejam resolvendo aí alguns exercícios. Lembrando sempre que eu estarei online em nossos momentos de aula para retirada de dúvida. Tchauzinho, até a próxima.